Oi gente, tudo bem? Voltei aqui pro canal. Meu nome é Nath, se você ainda não me conhece, eu moro na Holanda e trabalho como social media aqui. E hoje eu vim responder uma pergunta pra vocês e dar algumas dicas sobre como encontrar emprego aqui na Holanda. E eu acredito que essas dicas se apliquem a vários outros países pra vocês usarem e conseguirem o emprego que vocês querem. Então eu vou contar um pouco da história, como foi pra eu vir aqui pra Holanda antes pra eu conseguir um emprego. Então, desde que eu estava na Austrália e decidi vir morar na Holanda, eu quis, claro, encontrar um emprego antes de me mudar. Porém, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é que nem todos os empregos você consegue conseguir de fora do país. Então, existem empregos como TI ou outros empregos que as pessoas são muito contratadas morando fora. Porém, o meu emprego de social media e o emprego do meu marido, que é personal trainer, eles não estavam contratando fora do país, então a gente teve que fazer as entrevistas e tudo depois de nos mudarmos para a Holanda. Então vale muito a pena vocês, mesmo que estejam no Brasil ou em outro país, se entrarem no LinkedIn, apliquem para a vaga e vejam se os empregadores vão fazer a entrevista com vocês mesmo morando em outro país ou se vocês precisam de fato se mudarem antes de fazer as entrevistas, que foi o meu caso. Então precisei me mudar primeiro para conseguir meu emprego. Outra dica também que eu quero dar é que eu tenho visto de esposa de europeu, meu marido tem um passaporte italiano. E para eu conseguir o emprego, ele teve que conseguir o emprego dele antes. Então, ele chegou aqui, ele conseguiu o emprego dele de personal trainer depois de se mudar. Aí ele falou com as empresas que ele já tinha se comunicado, com as academias, e ele conseguiu o emprego até bem facilmente, eu achei, porque a Holanda tava realmente querendo personal. E até hoje em dia eu vejo muita vaga para personal trainer aqui na Holanda, então se você é personal, acredito sim que tem a vaga para você. Você fala inglês, não precisa falar holandês, meu marido não fala. Então já é outra dica aí para vocês. Então ele precisou ter o emprego dele primeiro para eu ter o meu visto e conseguir também trabalhar. Então, quando eu conseguir poder trabalhar, finalmente comecei a aplicar mais para as vagas. Comecei no LinkedIn, mas eu percebi rapidamente que o LinkedIn não estava sendo muito útil para mim. Eu consegui as entrevistas, mas eu achava que era muita propaganda e não tinha tanto retorno. Então eu fui pro Indeed, que foi pra mim melhor. Eu achei que as empresas que estavam no Indeed estavam realmente procurando alguém mais ativamente do que no LinkedIn. Então se você tá na Holanda, eu acho que o Indeed é um lugar ótimo para procurar emprego, é mais focado. Hoje em dia eu acho que o LinkedIn parece muito uma rede social, então eu acho que o Indeed pra mim foi mais focado e eu gostei muito. Outra dica que eu quero dar pra vocês é o currículo. Claro, tem que ser um currículo focado pra vaga que você quer. Você pode ter tido várias experiências de trabalho no passado, mas no seu currículo você vai colocar apenas as experiências que condizem com o trabalho. Por exemplo, de social media, eu botei o estágio que eu fiz na Austrália, botei meu tempo que eu fui blogueira aqui no YouTube, incluí também a marca que eu tive na Austrália, incluí várias coisas que tinham a ver com o trabalho. E acho que isso é uma boa dica para vocês também, claro, incluírem no currículo de vocês. Fora isso, um portfólio, para quem é social media, é extremamente importante ter um portfólio. No meu caso, eu fiz um portfólio em formato de website. Escolhi uma dessas plataformas, Squarespace, e fiz o meu site lá. Acho que meu site estava pronto. Em um dia eu consegui fazer o website. Eu não sou uma pessoa que faz toda hora websites, então eu acredito que vocês também pesquisem no YouTube tutoriais de como fazer. Eu posso dar uma ajudinha pra vocês num vídeo futuro. Então eu fiz o meu portfólio lá e comecei a aplicar para as vagas e deu mais certo pra mim conseguir mais entrevistas. Aqui na Holanda também a gente tem que mandar uma carta de apresentação para o emprego, explicando por que você quer trabalhar nessa empresa. Eu acho que no começo eu errei, porque eu tava mandando umas cartas querendo ser muito profissional, o que não é um defeito. Porém, aqui na Holanda, e acredito que em outros países também, as pessoas contam muito se você é bem-humorado, se você é uma pessoa legal para se trabalhar, e isso também conta além da experiência, claro. Então, nas cartas que eu escrevi, que eu consegui as entrevistas, foram cartas mais descontraídas, foram cartas assim, num tom diferente, num tom amigável, como se fosse assim: me contratem porque eu sou uma pessoa muito boa de se trabalhar, eu quero me divertir no trabalho,
usei isso como chave, assim, quero me divertir no trabalho, quero que seja um ambiente agradável, quero muito evoluir com a empresa, e assim, sempre num tom muito otimista, e não só assim, olá, eu sou a Nátia, eu trabalhei nisso, nisso e nisso, então assim, seja mais você mesmo, seja mais descontraído nas cartas de apresentação. Pra Holanda, mas eu acredito que outros países também apreciam isso. Agora a entrevista, né, que eu sei que muita gente fica nervoso. A entrevista foi em inglês, eu não falo holandês, isso tudo que eu tô falando é como alguém que só fala inglês. A minha empresa é uma empresa que só tem holandeses, então eu acredito que pra eles me contratarem era porque o meu currículo tava bom mesmo. E acho que essa do website foi uma dica boa pra eu me destacar até mesmo entre os holandeses, pra eles contratarem a primeira pessoa internacional da empresa que não fala holandês, né? Mas a entrevista eu segui a mesma ideia da carta de apresentação que eu falei pra vocês. Então a minha entrevista foi muito amigável, eu fui lá pra me apresentar, falei de curiosidades minhas, coisas que eu gosto de fazer, falei sobre aqui o YouTube, vocês, falei também sobre a empresa, minhas opiniões, das redes sociais dele, o que eu poderia melhorar, jeitos que eu poderia melhorar isso de forma rápida, fácil, por exemplo, fazer mais vídeos por dia, vídeos mais curtos que podem ser postados várias vezes e que não vai custar dinheiro extra pra eles. Então eu apresentei de forma muito clara as coisas que eu poderia fazer pela empresa e acredito que isso me ajudou. Fora essa empresa que eu trabalho hoje em dia, eu fiz entrevista para outra empresa, só que essa outra empresa, eles queriam que eu fizesse 2 meses de, assim, onboarding que chama, né? Como assim, pra eles ensinarem sobre a empresa, só que era 3 horas de distância da minha casa, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Aí eu medi as duas empresas e o trabalho que eu teria. E o trabalho que eu tenho hoje em dia é parecido com o trabalho que eu já fazia na Austrália. Então, pra mim, a empresa que eu estou hoje foi a melhor decisão naquele momento. Eu não estava desesperada por um emprego, por isso que eu não peguei qualquer emprego que eu via na frente. E eu estava focada em trabalhar na minha área. Então isso é uma coisa também chave pra vocês. Claro que às vezes a gente precisa muito. Na Austrália eu trabalhei no Oakberry, no Açaí, foi legal, mas também foi porque eu não estava conseguindo emprego na minha área. Então eu já fiz coisas fora da minha área, porém, quando hoje em dia eu tenho 31 anos e eu estou muito focada em evoluir na minha carreira. Então, quando a gente tem isso, quando a gente quer mesmo a nossa área, por mais que seja difícil em outro país, a gente pensa, nossa, mas é um sonho muito difícil, você vai conseguir. Segue os passos que eu te falei, melhore seu LinkedIn, melhore seu Indeed, melhore seu currículo, pesquise como fazer isso. Se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre isso, eu posso ajudar vocês, mas a chave do currículo é assim, seja claro e objetivo, bote as suas experiências e o que elas te alinharam. Por exemplo, trabalhei na Rocks Jewelry, aí embaixo você bota, aprendi a fazer tananã, tirava fotos, cuidava do website, aí você bota outra experiência, aí você explica o que você aprendeu, o que você fazia. Isso é um currículo bom, rápido, de uma página só, pra pessoa te conhecer um pouco mais. E é isso, sejam descontraídos, vocês conseguem, façam um portfólio legal, e se vocês tiverem outras dúvidas ou até quiserem saber mais sobre como o João, meu marido, conseguiu o trabalho de personal dele, que é um trabalho diferente, eu posso trazer ele aqui no canal pra falar mais sobre isso, que é a experiência dele, né, é diferente, se vocês quiserem saber. Ou se vocês quiserem saber da experiência dele na Austrália, que ele trabalhou na obra lá na Austrália, fez coisas diferentes do que eu, e isso também é interessante pra vocês. Mas na Austrália, gente, eu posso dizer pra vocês que o trabalho era... Todos os trabalhos que eu consegui na Austrália, eles eram muito mais assim, eu vou ali na rua e vou conversar com fulano. Ou minha amiga me indicou, e aqui na Holanda foi um dos primeiros empregos que eu consegui assim, sem conhecer ninguém da área, só realmente aplicando online. Então pra mim foi uma experiência nova, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, comentem aqui embaixo, eu quero muito ouvir a versão de vocês. E que vocês consigam tudo o que vocês estejam querendo, dos sonhos de vocês, que a carreira de vocês deslanche em qualquer país que vocês estejam. Comenta aqui também o país que vocês estão, o trabalho que vocês têm, eu vou amar saber. Um beijo e eu volto no próximo vídeo.